Gente linda do meu Brasil, tudo certo por aí? Por aqui tá tudo preparadíssimo pra gente começar mais uma Estação Plural. Eu sou Ellen Oléria e junto com a Mel Gonçalves e com o Fefito, olha, eu não vou mentir pra vocês não, eu tô muito feliz, porque hoje a gente recebe uma artista de presença fortíssima aqui, senhora absoluta da sua voz. Cida Moreira! Seja muito bem-vinda! Bem-vinda! Meu sonho era estar aqui. Tá realizando ele hoje. Aí conosco. consegui. Minha gente, Cida é cantora, pianista e atriz premiada. Nasceu em São Paulo e estreou nos palcos brasileiros na década de 70. O seu primeiro trabalho musical, Summertime, foi lançado em 81 com clássicos do jazz e do blues, além daquela versão censurada de Genio Zeppelin, de Chico Buarque, né? De lá pra cá foram mais de 10 álbuns e parcerias surpreendentes. Em seu mais recente trabalho, ela firmou um encontro de gerações com Thiago Petit e Hélio Flanders. Cida, conta pra gente como é que você monta esse esquema de parcerias, hein? Porque você só anda bem acompanhada, né? Então, essas parcerias com esses dois adorados meus, que são os meus ídolos, né? Eu chamo meus pop stars, né? Gracinha. E alguns outros, como Arthur Nogueira e mais um monte de gente de uma geração mais nova, aparecem pelo encantamento que eu tenho e pela curiosidade que eu tenho de ouvir tudo que se faz. Tudo que se faz. Um pouco na contramão de uma certa maioria de pessoas da minha geração que tem, assim, uma saudade atávica dos bons tempos, né? Que a gente era mais jovem, que o Brasil era melhor, blá, 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 blá. Eu não tenho isso comigo. Não tenho isso comigo. Eu tenho uma curiosidade e uma fúria de conhecer e eu tenho um prazer imenso em ouvir de tudo, né? Até aquilo que eu não gosto. Porque aquilo que eu não gosto é só porque eu não gosto. Não significa que não vale a nada. Vale para outras pessoas, não vale para mim e pronto. Quer dizer, o gosto musical, eu acho que a gente adquire ouvindo e não imaginando e muito menos ficando escravo da mídia. É uma coisa de experiência, né? É uma coisa de ter experiência, de ouvir e tudo mais, que pode te contagiar ou não também, né? É claro. E eu venho de uma geração muito antiga, né? Então, quer dizer, quando eu era garota, só existia o rádio. A televisão apareceu quando eu já era uma menina grande, né? Que a gente foi ter televisão em casa. Então, assim, a nossa vida era ouvir rádio, ouvir música, ouvir novela. E eu comecei a cantar em rádio. Eu nasci aqui em São Paulo, mas fui criada numa cidadezinha do interior, chamada Paraguaçu Paulista, uma cidadezinha maravilhosa, que eu vivia lá até os 14 anos. E eu comecei a cantar em rádio, programa de auditório, de criança, domingo de manhã. A gente ia na missa e depois da missa ia cantar no programa de auditório. Que massa! E eu era assim, eu e o filho do juiz de direito da cidade éramos as estrelas do programa. Então eu comecei a cantar em rádio e estudava piano também, já desde os 6 anos. Então, para mim, isso, a explicação da maneira da minha relação com a música, ela está exatamente nessa vivência, entendeu? Minha gente, eu vou até convidar o pessoal para ver onde essas paisagens sonoras levaram Cida Moreira. Vamos curtir um pouquinho da obra dela? Se liga! É primavera, curam tristezas, tudo muda demais por aqui, forasteiro. Tua distância, se eu sentisse, poderia mudar, mas não vou. Por onde é que andarás? Tiny penny only up the walls inside. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back
drop my game. Oh, pleased to meet you, I hope you guess my name. But what's puzzling you is the nature of my game. O pulso ainda pulsa. O corpo ainda é corpo. Ainda pulsa. Cruzei vilas, me perdi além das ruas. Nossa história não mudou. Por onde é que andarás? Por onde é que andarás? Mulher moderna! Demais, né? É maravilhosa! Um encontro emocionante ali, a música você estava falando, que sempre fica emocionado, né? Eu ia te perguntar se você fez tantas coisas, e está aberto para vocês também. Como que você separa o que é bom para sua carreira, o que vai ser bom para você fazer, o que não é, o que é de bom gosto, o que não é? Como você seleciona os seus trabalhos? Olha, eu vou dizer a você, não é nem, o meu critério, ele nem é intelectivo. A música, para mim, é a sensação que ela me dá. E também uma coisa que é uma coisa de tocar e cantar, que é assim, eu adoro uma música, aí eu falo, eu vou cantar. Aí eu começo a trabalhar e eu digo assim, não ficou bom comigo isso. Eu abandono. Então, a experimentação o tempo inteiro daquilo que diz respeito, porque quando você pega uma música que é para você cantar e você começa a mexer com ela, tem um momento do insight, você fala, é isso, entendeu? Então, eu escolho através desse sentimento, dessa mania que eu tenho de que tudo tenha que significar alguma coisa para mim. Porque a música, para mim, ela não é a melodia, a música, para mim, é a palavra, é a poesia. Você pensa na poesia primeiro? A primeira coisa. Que interessante. A primeira coisa. Então, a palavra, para mim, é tudo, porque eu estou muito ligada ao universo teatral. Então, eu tenho essa questão da dramaturgia do Brecht, do Weill, eu tenho a dramaturgia do Chico Buarque, e eu carrego isso comigo. E essa geração mais jovem, que já nem é tão jovem assim, tem mais de 30 anos, na verdade, eles têm uma coisa com a palavra que é mais lúdica e nem por isso é menos significativa. Sabe? É uma outra maneira de lidar com a palavra. Então, o Arthur Nogueira, o Thiago Petit, o Hélio Flandres e muitos outros por esse Brasil afora. E você vai se deixando levar, então, nesses encontros, porque a emoção também acaba dizendo o que é o bom gosto, né? Sim. Você seleciona como os seus trabalhos? Vou fazer isso, não vou fazer? Meus trabalhos especificamente depende basicamente se eu não vou estar ofendendo outras pessoas, na verdade. Mas tem uma coisa de selecionar um palavreado que você vai usar. Seleciono. Eu posso até fazer coisas que as pessoas não considerem muito legais, mas eu faço de um jeito que eu acho que pode ser legal. É uma coisa educada? Eu acho que é uma coisa meio da gente se policiar, né? Cuidadosa, talvez. De ter cuidadinhos. Eu acho que é importante ter cuidadinhos. Eu posso até fazer fofoca na TV, mas eu não vou fazer do jeito que todo mundo espera, não. Vou fazer mais graça disso do que qualquer outra coisa. Tá vendo? Tem que ter um bom gosto. Pra você, o bom gosto chega assim também, imperativo? Eu acho que, assim, né? Eu tento analisar o bom gosto, tentando unir aquilo que as pessoas querem, que eu entregue para elas, com aquilo que eu gosto. Quando a gente consegue conversar ali no meio termo das coisas, eu acho que tem um bom gosto. Porque eu não vou estar ofendendo ninguém e também vou estar fazendo aquilo que eu gosto. Então, é basicamente sobre isso. Tanto esteticamente falando, quanto artisticamente falando, quanto... Estética tem a ver com arte, né? Óbvio. Mas, assim, tipo, a linguagem que eu uso quando eu canto, a linguagem que eu uso enquanto o que eu visto, o que eu escrevo, como eu me relaciono com as pessoas, tudo isso, eu acho que o bom gosto está ali no equilíbrio. Mas é isso, exatamente. O que é esse tal de bom gosto, minha gente? A gente está aqui batendo um papo com a Cida sobre coisas de bom gosto. Mas vem cá, bom gosto se discute ou não se discute?
O Estação Plural foi investigar sobre o tema. Vamos ver? É muito difícil responder a pergunta se existe um bom gosto ou um mau gosto. O que eu acho que dá para dizer é que a gente precisa começar contrariando o senso comum e que costuma dizer o seguinte: gosto não se discute. Gosto se discute sim. Todos nós vivemos neste espaço competitivo da sociedade, de forma a sempre exercer uma comparação, né? E termos grupos de referência, né? Pode ser um grupo não de celebridades, então eu posso ter como grupo de referência, por exemplo, os intelectuais. Aí eu vou na Flip, né? Quem é que está lá na Flip? Quem é que está na moda? Né? Eu vou no cinema. O que eu vou assistir? Eu vou olhar os críticos que eu admiro. Justamente quando é colocado de maneira polar assim, ou polarizada, né? MPB ou MPB, música preta brasileira ou música popular brasileira, de certa maneira eu acho que convém tomar distância em relação a isso, né? Caso contrário, vira mesmo uma ditadura do gosto, né? Por que tem que ser excludente? Precisa ser excludente? É excludente em nome de quê? Ou no interesse de quem? Você sempre faz a escolha do seu gosto, do seu padrão de gosto, muito em cima daquilo que você valoriza como você gostaria de ser enxergado, né? Igual a roupa que você põe. Você põe uma roupa, você quer ser identificado com aquela roupa. A moda é isso, o gosto é isso. Né? São formas da gente se aproximar dos grupos de referência ou de afastar daqueles que a gente não quer ser parecido. Eu acho que é muito importante, quando uma pessoa emite um juízo de gosto, a gente notar se ela está indo numa ou noutra direção. Ela está indo na direção de se integrar à sociedade, de se integrar a um grupo, de se querer assimilado ou reconhecido num grupo, ou ela está mais interessada ao emitir um juízo de gosto em transformar a sociedade no interior, o grupo no interior do qual ela se insere. Eu acho que essa é a principal importância da questão do gosto. É para se integrar ou é para transformar? É porque eu tenho uma sensação de que bom gosto é o meu gosto, né? Se eu gosto, é bom. Se você eu queria falar uma coisa para vocês, sem parecer assim, petulante, porque como eu sou uma pessoa muito antiga já, e eu tenho muito prazer em ter vivido tanto, assim, e eu sou daquela geração que realmente veio para quebrar e quebrou, né? Uma das coisas boas de você envelhecer sendo artista, na minha opinião, é que na realidade a sua definição das coisas, ela não precisa de nenhuma resposta de fora mais. Porque você achou ao longo do trabalho, ao longo da vida, o seu jeito de colocar a sua coisa. É claro que tem gente que vai gostar e gente que não vai gostar, mas tem uma serenidade em falar, bom, é isso que eu quero fazer, é isso que eu sei fazer, e é isso que eu gosto de fazer. E fazer, e não ficar esperando tantas respostas assim de fora e tal, porque hoje em dia as coisas estão muito econômicas, evasivas, e a gente tem que, eu acho que a gente tem que, é uma frase horrorosa, a gente tem que, né? A gente não tem que nada. A gente faz aquilo que a gente acha e segue. Mas Cida precisa estar muito seguro de si mesmo para seguir essa sua lógica. Mas você só fica seguro depois de muito tempo. Porque você acha que eu era assim o tempo todo? É claro que não. Imagino que não, mas é porque eu fico tempo. imaginando a pressão para um artista hoje em dia. Ela é muito mercadológica. Mas ela também não é só uma pressão mercadológica. Ela é uma pressão crítica, porque todo mundo tem uma opinião sobre tudo. Então, o que é tido como bom é sempre bom, é tipo o que tá ali intelectualizado. Então a gente pode categorizar coisas que são boas, que a gente sabe que são boas. Então, tipo, Cida Moreira, Chico Buarque, Ney Matogrosso, um monte de gente. Gal Costa, bom. Ninguém tá contestando aqui, tá? Mas aí se a gente coloca, sei lá, alguém mais jovem, vamos citar os seus parceiros, Hélio Flanders, Thiago Petit, alguém pode dizer, tipo, não tão bom, porque a Cida vai cantar com pessoas que não estão no mesmo panteão dela. O que é uma bobagem, porque os dois são super talentosos e não nada prova mais modernidade do que tá perto ao novo. Não tem panteão.
Sabe, não tem aquela coisa de Olimpíada, primeiro, segundo, terceiro lugar, não tem aquilo. Sim. Entendeu? Existe um tempo que você preenche teu tempo com o teu trabalho. Então, esse tipo de pensamento, a gente, quando está mais velho, você se desapega um pouco dele. Vejo muito isso quando eu estava falando sobre o bom gosto, que eu tento estabelecer esse padrão entre o que eu estou fazendo e o que a pessoa está recebendo, e o que eu estou fazendo, estou me sentindo bem, né, fazendo aquilo. Tipo, eu falo exatamente desse respeito que a gente está trocando, sabe? Quando eu estou te oferecendo uma coisa, eu quero que ela seja cuidadosa para te atingir no nível que não seja desrespeitoso. E que além eu falo. de respeitoso, a sinceridade tem um lugar. Sim. Ela não precisa ser uma agressiva, pelo contrário. É só ser sincero, com simplicidade. Ninguém se ofende com uma pessoa sincera e delicada. A gente se ofende com gente que agride você. É que eu acho que a questão é que as pessoas que dizem que algo não é bom, dizem que algo não é bom para o outro também. Tipo, eu não sei do que você gosta, eu não sei do que a Ellen e do que a Mel gostam necessariamente. Então eu não tenho que dizer para elas, isso não é bom, você não vai gostar. Tipo, não, ouça, prove. Se você não gostar, a gente troca figurinhas. Claro. Talvez eu não tenha gostado e você goste. Experimentar, né? Mas o bom gosto tem sido colocado como algo... Tem sido imposto. Mas sempre foi, né? Porque é capital também, o bom gosto é capital. Agora, eu não gosto de várias coisas, mas eu admiro certas coisas que eu não gosto. O quê? Olha, eu vou dizer a vocês uma coisa muito simples. Eu acho a Anitta espetacular. Maravilhosa. Também acho. Diva. Eu amo aquela menina. Ela tem uma coisa que eu falo... É talento. Que criatura é talento. essa? Sim. Ela sabe tudo do que ela está fazendo. Sim. Por exemplo, entendeu? Então, não me impede o fato de não ser meu gosto pessoal, não me impede de admirar uma pessoa que tem valor, muito valor dentro daquilo que ela faz, que não é do meu gosto. Ponto. Claro, mas aí pra mim já cai no recalque. Quando você vê uma coisa, vê uma artista que tá se desenvolvendo, que tá fazendo um trabalho genial, que tá crescendo, que é uma artista super jovem, que consegue dominar todo um nicho, fazer uma coisa massa ali, que a galera tá absorvendo e tá gostando, e você não conseguir dar um like naquilo, dar um parabéns pra pessoa naquilo. Mas aí já acho que é problema da pessoa. Eu também acho que é um problema recalque. Você vai pelas estrelinhas? Você descobre um artista, você vê lá que ele tem 5 estrelas na crítica. Eu não faço isso nem com cinema, nem com teatro, nem com música. Porque as estrelinhas também ditam bom gosto, ditam que é bom e o que é ruim. Às vezes não, né? Quem que estava falando agora de uma foto que um artista recebeu uma crítica terrível, mas ele estava lindo na foto? Foi você que comentou, não foi? Fui eu, verdade, tem essa história. Que ele recebeu uma crítica horrível, mas ele estava lindo na foto, todo mundo foi ver o espetáculo. E deu parabéns. Pronto. Tá lindo no jornal ontem, olha lá, sorrisão. Verdade. Vou te ver no final de semana. Não é? Eu não me ligo muito não, porque eu acho também que a crítica no Brasil, hoje em dia, ela perdeu muito da sua qualidade geral, assim. Tanto no cinema, como no teatro, como na música erudita, na música instrumental. Enfim, eu acho que ela foi melhor, né? Perdeu elementos técnicos? Tem poucos críticos que têm cultura suficiente para criticar. Eita, fica com essa, que o papo tá assim, minha gente. E vai ter mais, viu? A gente vai parar um pouquinho para molhar aquela palavra e a gente volta já já com mais Cida Moreira. Deu recado. Olá! E aí, minha gente? Tudo bem? Você tá bem em casa? Tá bem confortável no sofá? Pois fique, porque a conversa vai continuar bem boa aqui no Estação Plural, viu? A gente é transmitido pro país todo pela TV Brasil e pelas rádios Nacional e MEC. Você ainda pode achar a gente lá na internet. Entra aqui no nosso Face, dá um like logo aí, vai no nosso site na TV Brasil ou procura a gente no YouTube. Curte a gente onde você estiver a curtir, manda sinal de fumaça. Manda energia positiva também. Eu sou o Fefito e eu tô junto com minhas amigas maravilhosas, Ellen Oléria e Mel Gonçalves. Hoje a gente está recebendo uma diva, a divina cantora, pianista, atriz, dona do melhor abraço do mundo, Cida Moreira! E neste bloco a gente vai conversar sobre memória, passado, museus. Cida, no seu trabalho há uma constante ressignificação do passado, que também está muito presente no seu acervo.
E também nas coisas que você viveu, né? Você tem um acervo de cartas muito grande, já falamos muito sobre isso. Caio Fernando Abreu era seu amigo, você mandou cartas incríveis. O que significa para você manter vivas essas lembranças? Você vive de museu? Você é passado? Assim? Não, não. Eu vou citar, tem uma frase do Philip Roth, no livro dele, que para mim assim, é um norte. Ele fala assim, eu não tenho saudades, eu cultivo lembranças. Porque quando você vive com saudade daquilo que você viveu, você não vive o momento presente. E a vida, para mim, ela é o momento presente, entendeu? E tudo que passou não é um fardo, é uma mala bonita e leve, cheia de coisas dentro. Que jeito bonito. Que bonito. Ai, eu fiquei até emocionada aqui. Não tenho saudades, eu tenho lembranças maravilhosas de uma vida inteira, tanto uma vida pessoal quanto uma vida profissional. Agora, no museu não fica aquilo que viveu, né? Viveu no passado. No museu a gente não vive. Ou será que vive? Eu acho que existe demora um tempo para cicatrizar, para a gente se reconciliar com a gente mesmo, entendeu? Principalmente com os erros que nós todos cometemos aos montes a vida inteira. Verdade. Exato, verdade. E essa cobrança do tempo cronológico de se passou 3 ou 2 ou uma semana. Eu acho que cada um tem o seu tempo, sabe? Relativo. Você tem as suas demandas ali, às vezes não teve tempo para parar para sentar e se resolver. Se ou não teve, se a gente deletasse ou não teve tempo para fazer a exposição do seu museu, entendeu? Para mandar embora aquelas lembranças. Então, é meio por aí, sabe? Às vezes você não quer expor esses quadros maravilhosos que estão com você dentro do seu museu chamado Coração. É muito por aí, sabe? Eu acho que cada um tem um jeitinho de lidar com a sua saudade, com a sua emoção, enfim, é muito relativo. Com os problemas, com as coisas que deram errado, né? Exato. Porque tem muita coisa que deu errado, gente. Não se cobra. Mas também tem muita coisa que dá certo. É claro. A memória é a capacidade que a gente tem de guardar e relembrar algumas partes da nossa vivência. Já a memória coletiva guarda fatos relevantes do passado de uma sociedade inteira. Em geral, mas nem sempre, a versão oficial desse passado coletivo está consolidada e preservada em esculturas, monumentos, hinos, quadros, entre outras obras artísticas e literárias. São esses pequenos fragmentos de história que compõem os nossos museus. Vamos aprofundar um pouquinho essa reflexão com 2 especialistas no tema? Vamos ver. Essa memória coletiva é um patrimônio que nós temos e que não é apenas, obviamente, um patrimônio, essa memória brasileira mais próxima. É a que nós, como cultura brasileira, produzimos, tanto material como imaterial. Mas é uma memória que pertence a todos nós, como seres humanos. E, obviamente, uma responsabilidade que nós temos também. E o museu é uma dessas instituições que tem o encargo de conservar. E a memória particular, a memória individual, é essa memória que nós vamos construindo e que nos pertence, que nós compartilhamos também. Além disso, existem as memórias familiares, as memórias compartilhadas entre amigos e por aí vai. Obviamente, quando se fala em museu, a questão do tempo é muito presente, mas não é um tempo de se viver o tempo dos museus lá no passado. O museu está no tempo, é o tempo nosso, do presente, que está olhando para o passado, que vai se relacionar com um patrimônio, com um legado do passado, para quê? Para ser mostrado, para ser legado, para ser entregue para o futuro. E agora, cada momento se relaciona com esse passado de uma determinada maneira. Então, os museus nunca estão no passado. Eles se relacionam com o passado e com o futuro. Os museus são o presente. Eu acho muito sintomático que o museu mais visitado no Brasil seja o Museu do Amanhã. Logo, um museu que remete ao futuro e não ao passado. O que é que vocês acham disso? A gente está ressignificando os museus, Cida Moreira? A gente está olhando para frente? Não. A gente está curioso. E eu acho que a gente está curioso em relação ao futuro. A gente não sabe do futuro. Então a gente talvez tente pescar alguma coisa para ver, para ressignificar o momento que a gente vive agora. Porque a gente não está vivendo nem no passado e nem no futuro. Eu acho que no Brasil a gente está vivendo um limbo.
um limbo humano, cultural, científico, artístico e tal, sem falar na questão política, econômica, que essa sim é que determina o resto. Então eu acho que tem essa eu acho saudável, acho muito saudável essa curiosidade. Museu da Manhã. Tem muito bem. Isso me remete também a uma coisa, tipo, quando as pessoas vão procurar as runas, o tarô, uma cartomante, alguém que está ali para poder... Elas estão buscando sempre o futuro, né? Elas nunca estão querendo saber o que está acontecendo aqui para poder a gente caminhar para lá. Ou entender o que aconteceu no passado, né? Porque é importante, às vezes, você olhar para trás, ver direitinho toda a história e entender por que a gente está nesse momento. Porque a sociedade está nesse momento, mais do que a gente individualmente. E para onde a gente está indo, né? Como é que você acha, Ellen, que a gente se trata os nossos museus aqui no Brasil? Você acha que a gente é um povo que sabe olhar para trás? Não, acho que a gente não olha com... Tem algo na construção, né, na arquitetura do museu que acabou se tornando ao longo dos anos muito elitista e muito classista, né? Às vezes a obra, a seleção, que não é uma seleção natural, é uma seleção feita por tem uma curadoria que diz o que vai ser narrado, o que vai ser contado como história, que às vezes essa curadoria ela não nos olha com a diversidade que nós apresentamos de fato, né? Tem várias lacunas em como a nossa história é contada ainda hoje nos livros de história que não assistem a nós todas de uma maneira igualitária. E os museus, eles representam essas hegemonias também. Eu acho que o povo mesmo está muito longe dos museus. Tinha que ter um museu do povo, né? Até, tipo, como uma forma de atração também para essas pessoas poderem visitar os museus. Todos os museus, mas eu acho que para isso ser do povo. Mas não é. A gente precisaria ter uma coisa que a gente não está tendo mais, que é educação. Porque eu penso que o Brasil vem sendo desculturalizado sistematicamente desde o golpe de 64. Quando teve o golpe de 64, eu tinha 11 anos, quase 12. A diferença da vida que eu tinha até então e da vida que foi depois, mesmo numa cidade do interior, aliás, até basicamente, porque como a sociedade é menor, você percebe claramente as forças se degladiando de direita e de esquerda, principalmente, a vida mudou, o currículo escolar mudou. Foi tirado um monte de coisas do currículo escolar. A história do Brasil passou a ser contada com novos autores que serviam à ditadura. Você era obrigado a ter uma coisa chamada Organização Social Política do Brasil, que nada mais era menos que era propaganda da ditadura. Então, a minha juventude, eu entrei na universidade com 19 anos, em 71, exatamente quando a universidade já estava desmontada. Eu me tornei uma mulher, culturalmente falando, no desmonte do Brasil, sabe? O sistema político, econômico e principalmente o sistema educacional, que é por onde a cultura começou a vazar e não se recompôs mais. Então, as novas gerações não são culpadas de não ter cultura. Não é oferecida a elas essa possibilidade. O ensino não oferece mais. Eu tenho uma sensação de que essa não acomodação, né, do que a gente tem de disciplinas, dos conteúdos dentro da formação da gente quando a gente passa pela escola, isso também precisa ser muito mais dinâmico, né? Ser revisto e atualizado, revisto e atualizado. Tem que ser revisto. O Brasil, ele é mestre em ignorar a diversidade como um todo também, né? Todas as diversidades, né, Fefito? Todas. Sim. E falando em museus e diversidades, a gente não poderia deixar de falar sobre o Museu da Diversidade Sexual, que fica aqui em São Paulo e é o primeiro com essa temática em toda a América Latina. Olha, a gente sendo pioneiro. O Museu da Diversidade tem a nobre missão de garantir a preservação do patrimônio histórico e cultural da comunidade LGBT brasileira. Vamos conhecer um pouquinho? O nascer do Museu da Diversidade, ele é um pouco isso, né? É um espaço de referência onde a gente pode se enxergar, se ver e preservar um pouco a nossa história, a nossa memória. A Mostra Diversa é incrível. A gente trabalhou com 17 artistas, estamos trabalhando.
ela é bem diversificada, ela trata de gênero, ela trata de humanidade, enfim, é uma mostra incrível que a gente consegue mostrar um pouquinho de cada artista que está começando agora, iniciando o seu trabalho, juntamente com a diversidade. Isso é super importante e está sendo bem legal trabalhar com eles. Essa é a primeira vez que eu venho e, é importante e é muito legal e eu gostei muito de todas as obras. A importância, eu acho que é para você saber que existe algo fora da sua zona de conforto. Muitas pessoas se deslocam por aqui, eu acho que o museu exatamente aqui, que abrange milhares de pessoas, achou incrível. Querendo ou não, diz respeito a todos. Como a gente é criado numa sociedade machista, patriarcal, a gente tem que começar a desconstruir algumas coisas, algumas verdades que eram absolutas e se abrir para o novo. Queria convidar todo o pessoal que assiste Estação Plural para vir aqui visitar o Museu da Diversidade Sexual, ver a mostra diversa. A gente funciona dentro da Estação República do metrô, de terça a domingo, das 10 às 18. E a entrada é gratuita. Não tem desculpa, venha. Que maravilha! É tão legal que um museu fique dentro de estações de metrô, porque a gente estava falando agora. O museu tem que ser do povo. Todos os museus são do povo. Acessível, né? O prédio tem que ser acessível, né? Porque eu acho que a ideia de ir ao museu é opressora para algumas pessoas. As pessoas não se sentem pertencidas aqui. As pessoas não sabem o que vestir para ir ao teatro. Como eu vou no teatro municipal? Como eu vou ao museu? O que eu vou vestir? É isso, a pessoa não se sente confortável no ambiente, sabe? É como se não fosse para ela mesmo. Mas é legal lembrar que todo museu é seu. Inclusive, museus têm dias gratuitos, terças-feiras, Todos os museus têm dias gratuitos. Todos os museus têm dias gratuitos. Tem o Museu de Arte Contemporânea na USP, que também é um museu maravilhoso. Né? Então, também é de graça, você entra lá. Vai à vontade para ficar andando. Incríveis por aí. Fique confortável e vá. Leve sua família no museu. Vá com um sapato confortável, Exatamente. não vá de salto. Para andar. Para andar, ficar à vontade. E se deparar com a obra que você não entender, não entenda. Faz parte se não entender também. A gente vai, não precisa ficar fazendo cara de conteúdo e achando que as coisas refletem a vida, não. A gente não entende um monte de coisa, gente, no museu. E vai ter quem explique, de repente, sei lá. Vai ter um monitor que fala. Porque eu acho que as pessoas também têm esse medo de ir no museu e não entender o que está ali. Porque a gente, de fato, não tem uma educação muito voltada para artes no Brasil. E aí, não vou num lugar mas e daí, burro, né? E daí? Você vai lá ver e pronto. Veja qual é. Veja qual é, veja o que tem lá. Essa coisa classista é que breca a gente de perguntar também, Fefita. A gente não pergunta porque a gente tem medo de ser inferiorizado, isso eu devia saber, mas eu não tive acesso a isso. Então eu não vou perguntar, porque o ambiente é opressor. É uma questão de opressão também isso. E quem sabe não nasceu sabendo, né? É verdade. Quem sabe não nasceu sabendo coisa nenhuma. Eu quero saber se a Cida Moreira sabe, minha gente. Eu quero saber se ela sabe dizer pajubá. O que é pajubá? Você sabe? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas você sabe o que é pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Não. Cida Moreira, pajubá é o linguajar que a gente adota enquanto LGBT, que já foi para a sociedade inteira. E foi criado pelas travestis nos anos 70, mais ou menos, para decodificar as coisas ali, para elas poderem falar entre elas. De repente vinha um polícia, uma pessoa mala, alguém chato ali, ó, já soltavam pajubá para ninguém entender o que estavam falando, entendeu? Você fala pajubá, deriva um pouco do iorubá, mas você já falou, ó, expressões como babado, uma Elza, vou dar uma Elza e tal. Então você meio que sabe. Pagar um mico. Pagar um mico. A brincadeira é essa. A gente vai te dar uma palavra, a gente dá 3 opções. 3? No próximo bloco você vai ter que adivinhar qual o significado desta palavra. Mas aqui a gente não aperta sem abraçar. A gente vai dar as opções pra você. Melhor que nada. A palavra, gente, eu não faço ideia do que ela significa. É Oxanã. Eu sei. Afinal de contas, o que é Oxanã, Cida Moreira? Oxanã pode ser um cara traidor, aquele não muito confiável. Maldito Oxanã. Com chifres, um Oxanã. Maldito. Oxanã pode ser cigarro, aquela coisinha ali, ó, pra te acalmar. Me dá aqui um Oxanã pra eu ficar calmo, dá um trago. Oxanã pode ser uma bebida alcoólica. Dá aqui um Oxanã, que agora eu quero ficar entorpecido. Vamos tomar um Oxanã, dá aqui uma dose de Oxanã. Cida Moreira, você tem que dizer pra gente o que é Oxanã no próximo bloco. Então você só tem o tempo do intervalo. Você também de casa.
faz aquele xixi, mas também tuita pra gente com a hashtag Estação Plural. Mas você sabe o que é Oxanã? Nunca vi nem comer só. Então a gente já volta. Oi. Ok. Estamos de volta com a nossa Estação Plural. Eu sou a Mel e junto com a Ellen Confefito, eu vou saber agora se a Cida Moreira acertou o nosso pajubá de hoje. A palavra é Oxanã. Quer que eu repita as opções? Eu vou repetir para vocês, para ficar um pouquinho mais fácil, viu? Ó, letra A, Oxanã pode ser um traidor. Letra B, um cigarro. Ou letra C, bebida alcoólica. E aí, fala pra mim, Cida Moreira. Minha intuição me diz que é um traidor. Oxanã, seu danado. Traíste meu coração, ó Oxanã danado. É. Traidor maldito. Você sabe que eu tava pensando nisso, né? Porque a gente falou de um outro pajubá recentemente que era bebida alcoólica. Eu vou no traidor, junto com Cida. Eu não vou junto com a Cida, embora eu ache que a Cida pode estar bem certa. Eu adoro que o Oxanã tem uma palavra, um drama. E a Cida é uma pessoa dramática. Mas não, eu vou no cigarro. Sabe por quê? Porque eu lembro, eu tô aqui puxando, que alguém falava Xanã, qualquer coisa, quando era novinho com relação a cigarro. Eu acho que é cigarro. Olha só. E você aí de casa, o que você acha? Você acha que Fefito está certo? Que Cida está certa? Que Ellen está certa? Na verdade, se você acertou, você respondeu a letra B. Cigarro. É cigarro. Danado. Nós temos ali o Oxanã, que pode virar Xanã, ou apenas Xan. Tá vendo? Me passa um Xan. Ai, gente, falando em Xan, vamos falar de clitóris? Olha, essa palavra tem origem grega e ela significa chave. Nome sugestivo, já que mitos e tabus sobre a sexualidade das pessoas que têm clitóris transformaram essa parte do corpo num mistério para a humanidade. Apesar de todo avanço científico, sua anatomia foi investigada há 20 anos. Só há 20 anos? Só há 20 anos. Pouquíssimo tempo, né? E esse atraso, ele impactou diretamente na percepção do prazer. No Brasil, 26% das mulheres cisgênero, ou seja, mais de 1/4 das brasileiras nunca tiveram um orgasmo na vida. E sobre esses mistérios, a gente foi conversar com as meninas do projeto Clitórice. Bora ver? Historicamente, a gente percebe que nunca houve um interesse pelo órgão genital feminino, né, do ponto de vista do prazer, porque, primeiro, a ciência era feita prioritariamente por homens, então facilmente é perceptível que sabia-se muito sobre a sexualidade masculina, todas as estruturas anatômicas, toda a fisiologia, né, do órgão genital masculino, e do órgão genital feminino reduzia-se basicamente ao conhecimento ali do sistema reprodutivo. Né? Como o clitóris, num dado momento da história, descobriu-se que não havia nenhuma relação dele, né, do prazer feminino com a reprodução, então isso foi completamente descartado no conhecimento científico. Então a ideia do prazer feminino ficou vinculada à vagina, né? A ideia do sexo reprodutivo, que para muitas mulheres, né, para 2/3, para a maioria das mulheres, não é o lugar de prazer. Por ser a vagina, né, uma estrutura menos sensível. E é interessante notar, em relação ao clitóris, que pensava-se durante muito tempo que ele, primeiro, não tinha utilidade, por não ter nenhuma relação com a reprodução, e também que ele era uma estrutura muito pequenininha, mas em 1998, uma pesquisadora, uma urologista australiana, né, Ellen O'Connell, descobriu que o clitóris, na verdade, ele é bem maior, né? Ele tem uma estrutura de 10 centímetros, então, do tamanho, né, bem parecido a um pênis, e que a quantidade de terminações nervosas é enorme, é o dobro da quantidade presente na glândula do pênis, e isso serviu para desmistificar, né, a potência do prazer feminino. É preciso a gente entender essa construção histórica, porque fica muito fácil a gente perceber como o prazer da mulher foi negado, né? E foi deslocado
tudo que a gente aprendia, na verdade, nem sempre correspondia com o que a gente entende de prazer, né? E isso tem causado a insatisfação de muitas mulheres. Então, como não existe um espaço para que a gente desmistifique todas essas informações que são passadas para a gente ao longo da vida, a gente acaba achando que o nosso corpo é defeituoso, né? Que a gente tem um problema, que a gente não sente prazer, ou que a gente deveria sentir prazer de um jeito, que o nosso prazer é errado. Então, é importante sim que a gente fale sobre esse assunto para justamente quebrar esse tabu, né? É possível, com informação, né, com conhecimento, de uma forma leve, descomplicada, as mulheres podem perceber que é bem mais fácil do que parece. E é isso que a gente faz no Projeto Clitóris. Gente, mas é incrível, né, como a gente desconhece o corpo humano. Como é possível? Estava brincando com você antes, né? Que tema divertido, porque é como se a gente estivesse falando sobre polegar opositor. Como utilizar o seu polegar opositor? Porque é isso, a gente não sabe em que altura está mais ou menos o rim, não sabe para que lado que fica o fígado, que nem dimensão o estômago, ele tem, que é o né? que mais costuma doer nas pessoas. Mas mesmo como a a gente anatomia, levou... gente, do órgão genital a gente não sabe. Mas é muita Exatamente. misoginia tem um que a gente pudor, não tenha um estudo anatômico do clitóris há mais tempo. 20 anos? Eu tava falando pra vocês, outro dia que eu descobri... Nada. Outro dia que eu descobri que as mulheres não fazem xixi pelo mesmo buraco que elas fazem sexo. E eu descobri isso vendo Orange is the New Black, a série, que tem um episódio sobre isso e que tratam com certo humor e tal. Mas eu fiquei tipo, nossa, isso era algo que eu devia ter aprendido no colégio. E é importante a gente saber também que homens possuem clitóris. Sim. É importante a gente saber que corpos trans existem e que eles estão aí, gente. Nós não somos uma brincadeira ou uma fantasia. Então, a gente tem essa dificuldade de se inserir dentro dessas relações que as pessoas têm com o genital. Porque todas as vezes que se fala dessa forma, se fala, por exemplo, vagina ou uma mulher. Pênis é um homem. E aí a gente esquece de falar que eu sou uma mulher trans e eu sou feminina e eu tenho um pênis. Ou eu nasci com este pênis. E talvez eu não queira mais este pênis, mas ele existiu ou existe em mim ali em algum momento da minha vida. E assim, eu acho meio problemático. Sempre que a gente vai falar sobre um problema delicado, como é a questão das mulheres cis, que não tiveram contato com o seu genital, que é algo que faz parte do corpo, não tive contato com aquilo por conta da misoginia, por causa de um problema estrutural, do machismo, etc. E a gente esquece, a gente exclui uma outra galera que também tem dificuldades ali em lidar com o seu corpo, porque a estrutura não identifica aqueles corpos como sendo verdadeiros. Se a gente exclui essas pessoas, a gente também não vai dar uma direção certa pro rumo da liberdade do clitóris, Eu acho entendeu? que o mundo, com tanto tempo de vida, né, a nossa humanidade anda tão devagar. A gente precisa falar sobre isso, algo que é tão fundamental, que é o direito de ser, né? De ter prazer, de viver uma experiência integral com o próprio corpo. Eu sempre digo para as minhas amigas, quando eu posso, minha amiga, se toque. Se toque isso aí. Se investigue, se conheça, descubra seus prazeres. Sim, eu tô pensando aqui, a gente se viu no texto da Mel agora que só há 20 anos se estudou com mais profundidades o clitóris. Exato. Você colocou aqui pra gente que nos anos 60 você tinha por volta de 11, 12 anos. Então a sua puberdade foi em período de ditadura. E a sua liberdade foi nos anos 80 pós-ditadura, já 70, 70. Eu comecei cedo. Não, quando eu digo liberdade sexual, nesse Comecei caso, né? cedo. Então tá. Porque eu achei que podia haver alguma repressão pela ditadura. Como era lidar com a sexualidade feminina nesse sentido? Como era a autodescoberta para explorar ali o próprio corpo? Isso era discutido entre amigas, por exemplo? Era uma coisa meio solitária mesmo, né? E uma coisa que acontecia entre amigas, por exemplo, os pais da gente. A mãe não falava tudo, falava uma parte das coisas. Fico imaginando vocês se informando de boca a boca. Você não sabe descobrir tal coisa. Aí passa para outra. Exatamente, era meio isso? E tinha muito uma coisa antigamente que eram as revistinhas pornográficas, que a gente consumia. E aquilo era, por mais torto que fosse parecer, aqueles quadrinhos do Zéfiro, aquela gente... Aquilo era altamente educativo para quem era jovem.
Mas a gente consumia tudo isso escondido. Né? Não escondido, assim, meio escondido. Não se falava muito. Né? Mas, assim, eu particularmente, eu tive minha mãe que me informou tecnicamente sobre as coisas. Né? Quando eu menstruei, eu já sabia tudo sobre isso, não sei o quê, tá. Agora, o resto da minha liberdade, da minha prática sexual, o começo da minha vida sexual, tal, uma coisa completamente solitária. Completamente solitária. Mas eu convivia em grupo, naquela época a gente tinha, as pessoas estavam realmente se liberando muito entre si. Então você contava mais com o grupo do que com as suas tradições. As tradições eram de cortar a sua espontaneidade, a sua liberdade, porque, é claro, tinha o que era permitido e tinha o que não era permitido. E aí a gente vivia quase que uma espécie de hipocrisia. A gente era uma coisa, assim, quando a gente estava sozinho ou em grupo, e era outra coisa perto da família. Entendeu? Mas eu sinto que isso ainda acontece. Agora, sabia? isso quer dizer, isso continua acontecendo praticamente da mesma forma, porque agora, hoje, existem outras religiões que oprimem violentamente também o prazer, o descobrimento, o saber-se, né? O saber-se, até para saber qual é a sua, qual gênero você pertence. Exato. Entende? Exato. Porque isso é uma descoberta que ela é pessoal. Você tem um limite, né, ali até onde pode ir a sua descoberta pode ir. O limite, ele já está escrito, né? Quantas pessoas que nunca conseguiram sair dos seus armários e sofreram a vida inteira tiveram uma vida completamente roubada nesse sentido, ou a quantidade de pessoas que têm vida dupla. Que nem se permite pensar a respeito disso, porque existe um fluxo normativo tão brutal que a pessoa nunca se perguntou, será que eu sou uma pessoa trans? Será que eu sou lésbica? Será que eu gosto de homem? Será que eu gosto de mulher? Eu sou gay? Do que eu gosto? Será que eu sou bi? Por que será que eu nunca toquei aqui? Por que será que eu nunca toquei aqui? Nossa, fantástico. Mas, Ellen, eu preciso também dizer que, enquanto adultos, a gente tem bastante informação sobre pênis. E eu não vou ficar aqui trazendo assunto para isso, não. Mas acho que na educação básica, hoje em dia, a gente vive um dilema bem grande de sexualidades serem suprimidas para ambos os lados, porque há um moralismo muito grande. Então, isso é brutal. Não se mostra órgão genital em livros de 3ª ou 4ª série, nem para homens, nem para mulheres. Nesse caso, há um apagamento brutal, porque a gente começa não aprendendo desde cedo. Claro. E aí a gente vai falar sobre gênero de novo, porque as pessoas sempre acham que quando a gente vai falar sobre gênero, a gente está falando sobre transgênero, né? E não é. Como se fosse só isso, né? Sobre aprendizado, a gente está falando sobre educação, a gente está falando sobre corpo, exatamente, sobre o corpo exercício ali, do seu corpo. Exato. E é complicado, porque a partir do momento em que uma coisa que todo mundo pode ter eventualmente, que é um pênis ou uma vagina, eventualmente, digamos, a pessoa pode ter, não é mostrado. Por quê, né? Por que a gente pode chegar num laboratório de biologia e ver um coração de um boi e não pode ver um pênis de uma pessoa ou uma vagina de uma pessoa? Eu acho bem complicado e eu acho transfóbico no nível máximo da coisa, porque se não se fala dos corpos que são pré-estabelecidos, que estão ali no sistema, sistemáticos, os corpos sistemáticos, a gente não vai falar nunca sobre os corpos trans, a gente nunca vai falar sobre os homens que têm vagina, sobre as mulheres que têm pau, E entendeu? num ginecologista para um homem que tem vagina deve ser uma tortura, gente, porque é muito julgamento. Não é, deixa eu te falar uma coisa, falando sobre isso, exatamente porque esses dias eu tive que ir ao médico e eu desisti no meio do caminho exatamente por esse problema. A ginecologista é para mulheres, aí o urologista é para homens. Se eu não acesso uma vagina, eu vou precisar ir no urologista, e ali na recepção do urologista não vai ter nenhuma mulher, vai estar só eu ali. Então, eu acho que é uma série de apagamentos de genital que a gente tem dentro das pessoas trans, dentro das pessoas cis, mas que percorre ali, que vem dali, entendeu? Sim. Vem da cisnormatividade pra gente.
E eu acho fundamental as pessoas se estudarem, se tocarem, se gostarem, entendeu? Se você tem um clítoris, ame seu clítoris. Se você tem um pênis, ame seu pênis. Se toque, se conheça, se goste, se ame, independente do que digam na igreja. Né? Porque a igreja... Exatamente, se tá ali, use. Você é mãe, né? Você preparou a sua filha para isso? Como lidar com esse tipo de violência? Como lidar com o próprio corpo? Completamente. Sempre. É uma conversa fácil? Porque eu fico imaginando, para mim eu acho muito revolucionário que as meninas lá do Recife tenham feito um curso chamado Clitóris. Porque só o fato da gente falar essa palavra parece que a gente está falando um palavrão para algumas pessoas, né? E o fato de as mulheres acessarem para prazer, começarem a destrinchar o que elas têm direito, sejam elas mulheres trans ou mulheres cis, também parece um palavrão para a sociedade, que mulheres têm que ser recatadas, têm que esconder isso. Do contrário, elas são consideradas vadias e etc. E aí, como mãe, eu imagino, então, que deve ser um território muito delicado, porque você não tem que preparar ela só para o corpo, você tem que preparar ela para as pressões da sociedade. Principalmente. Mais do que tudo. Porque as pressões da sociedade, elas são para todos. Para os trans, para os bis, para as mulheres, para os homens, para os viados, para os estrutural, os enrustidos, para tudo. Né? Então, eu acho que você tem... a minha filha ela sempre foi muito sexuada, e eu acho isso muito saudável, né? Porque eu também era muito sexuada, mas eu não tinha essa liberdade, mas eu era danada, entendeu? Então, ela teve comigo uma liberdade, assim, inclusive casos, assim, e ela se experimenta na vida dela. Então, as decisões que ela toma em relação à vida dela, ao corpo dela e tal, hoje em dia são absolutamente tranquilas, porque a liberdade que ela teve comigo foi absoluta. Ah, isso é muito legal, isso é muito legal. E, eu ia comentar um negócio, que essa experiência do cuidado também, ela pode se expandir. O fato de você não ter um clitóris não quer dizer que você não possa aprender sobre. Sim. Também fiquei muito feliz com a iniciativa das meninas, porque eu acredito que o curso não é restrito, né? Então, se você conhece alguém que tem, que seja sua mãe, vá se informar. O que é esse clitóris? Como funciona? Como utilizá-lo? Hoje, aqui no Estação Plural. Bom, gente, o papo tá maravilhoso. Eu tô amando falar sobre... Eu amo falar sobre corpo sempre. Eu acho importante a gente estar falando, a gente sempre colocar genital, ser humano por completo. Ele deve ser discutido. Tá maravilhoso, mas a gente tá chegando no final. E eu quero agradecer a Cida pela presença maravilhosa, pela troca fantástica. Obrigada. Ai, gente, vocês são demais. Obrigada. Muito amor, Você é incrível. Obrigada pela presença, você de casa. Semana que vem a gente tá de volta com mais Estação Plural. Não se perde da gente não, viu? Fica ligado lá nas redes sociais. Um super beijo e até semana que vem. Se toque! Beijo! Se toque em todos os sentidos. Se toque!